Nesse café de agora, a gente vai beber um gole de café com creme. O creme, gente, são essas nuvens, né? São as nuvens nossas, que tem várias. Esse creme tem várias formas. Às vezes o creme é bem acumulado, às vezes ele é espalhado, às vezes quase não tem creme em cima do café. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho das nuvens em função dos nomes aí, das alturas que se formam, dos tipos e vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Aqui, gente, nesse quadro aqui, a gente tem, né, as altitudes aqui. Isso aqui, gente, esse nível de altitude onde essas nuvens vão formar vai variar em função da latitude que a gente está. Se a gente estiver no Polo Sul, são diferentes essas altitudes. Se a gente estiver no Equador, bem além disso aqui, vai bem além. Então, esse tipo de nuvem aqui, por exemplo, o CB, né, quando eles se formam ali na linha do Equador, eles chegam aí, já foram registrados CBs a 25 km de altura, então extrapola muito isso aqui, né? Nas latitudes aí equatoriais, a gente tem esse desenvolvimento vertical das nuvens muito acima, e dos ciclos também, né? Esses aqui também estão aí numa altitude diferente. Mas em linhas gerais, na média, a gente pode usar essas altitudes aqui, né? 13 km, 3.000 metros, tal, 1.000 metros. Vamos começar a falar aqui dos estratos, né, pessoal? Os estratos são as nuvens, aquelas nuvens, ficam aqueles dias nublados, às vezes tem um chuvisco, uma garoa fina, mas normalmente aqui está associado mais com céu encoberto, nuvens baixas, as montanhas, se a gente está numa região de montanha, normalmente os topos de morro estão entubados aí, né? Aquela condição de dia acinzentado, né? Estável, não tem condições de térmica, nessas condições aqui não tem térmica para a gente voar. Aqui, quando esses estratos já começam a ficar com esse, né? Quando o nosso creme em cima do café começa a ficar com esse jeito mais de, né, de marshmallow aqui, ó, aqui a gente tem os cúmulos, né? Então, o que significa, quando a gente olha uma nuvem, a gente vê direitinho que o movimento que o ar está fazendo, né, gente? Então aqui o ar está fazendo algum movimento vertical? Não está. A própria apresentação da nuvem, ela está falando. Eu não tenho, enquanto nuvem, nenhum desenvolvimento vertical. Então aqui, zero térmica. Eventualmente, se tiver ascensão, é de lift, de voo de lift encosta. Aqui, olha, já começa a apresentar alguma movimentação, a própria nuvem, ela fala, aqui já tem movimento para cima acontecendo. O cúmulos, mais ainda. Os estratocúmulos, né, são nuvens parecidas com essas, que já tem algum desenvolvimento vertical. Mas aqui o ar ainda, digamos assim, não está bom para a gente voar em termos de térmica. Aqui, pô, né, aqui sim. O cúmulos é o quê? Em termos daquela linguagem meteorológica que a gente colocou na nossa apresentação. Baixa pressão. Todo cúmulo, gente, né, é o quê? Uma zona de baixa pressão, onde o ar que estava na periferia convergiu num centro de baixa pressão, o ar ascensionou, olha lá, é uma convergência, ascensionou e formou, se tiver umidade, o tal cúmulos. Aí para frente a gente vai falar bastante dessas nuvens, a gente vai ver fotos, vai fazer uma abordagem deles para ver que parte deles está melhor, está subindo mais, que outra parte está descendente. Mesmo dentro do processo do cúmulos, a gente tem partes que estão com a baixa pressão mais pronunciada e uma alta pressão, tem uma parte da nuvem que sempre está dissipando. Essa parte da nuvem dissipando e uma parte da nuvem formando, a gente pode separar de novo naquela linguagem alta e baixa pressão. Os cúmulos, então, estão mostrando o quê? Que a atmosfera está instável, ou seja, tem movimento vertical. Esses cúmulos, gente, podem ficar cada vez maiores, e aí a gente tem nomes diferentes dos cúmulos. Cúmulos congestos, que seria entre isso e o CB, onde os cúmulos estão bem congestionados, né? Então o nosso creme em cima do café tá com aquela espuma super espessa, né? Até chegar nos famosos CBs aí, que são essas nuvens fantásticas aí que ninguém gosta de observar o CB enquanto está em voo, né? Mas com os pés no chão a gente
a gente, literalmente, todo voador, quando olha um CB no céu, ele fica fascinado, né, com a energia que tem, seja através dos raios, seja através da beleza da plástica da nuvem, né? Isso aqui é só um esquema, né, gente? O CB não é um canudo que nem está desenhado aqui. Depois lá na frente a gente vai ver fotografias, né, dos CBs. Também vai falar da fase de desenvolvimento dessas nuvens, tem uma fase de formação, fase de maturação, fase de dissipação. Os CBs, quando estão em formação, são baixas pressões, muito baixas. Depois, quando eles estão dissipando, eles passam a ser alta pressão. A gente vai desenvolver também essa linguagem mais adiante, tá? Mostrando em fotos. Por enquanto, esse quadro é só um quadro da nomenclatura das nuvens, né, de forma geral. Então, os CBs seriam a parte, digamos assim, da atmosfera onde a gente tem mais evidência de movimento vertical desde o chão até o fim da nossa primeira camada da atmosfera, chamada troposfera. Chega uma hora que eles param de subir, existe uma estabilidade aqui, existe uma inversão térmica lá em cima, né? Depois a gente vai falar também o que é essa tal inversão térmica. As nuvens chegam a uma certa altura, não sobem além disso, né? Então o CB, quando ele chega no fim da troposfera, ele esparrama para os lados. Isso aqui a gente chama de bigorna também, né? Essa parte do CB que esparrama ou para um lado ou para o outro, ou esparrama a 360 graus, em função dos ventos que existem lá em cima, né? A gente vai trazer depois adiante um olhar bem atento, tá? Para falar do CB, já que eles representam risco para a nossa atividade do voo. Essas outras nuvens, gente, né? Vamos falar um pouquinho dos cirros. Os cirros são aquelas nuvens que se formam em grandes altitudes. A temperatura aqui é tudo, né, entre 30, 40, 50 abaixo de zero. A parte mais alta da atmosfera, aqui onde a gente tem uma zona de inversão térmica, está próxima a menos 56 graus Celsius. Menos 56 graus Celsius é onde a temperatura que vai esfriando, conforme a gente vai subindo, a temperatura vai esfriando. Chegou nos menos 56, não esfria mais, fica estável. Aí a gente tem estável por um tempo que a gente chama de tropopausa. Mas a gente não vai entrar muito no mérito desses nomes, tá, gente? Como a gente está olhando mais as nuvens, é só para vocês entenderem que o CB vai até o fim da troposfera, eventualmente entra um pouquinho na tropopausa, mas não passa dali. Fica estável nos menos 56. Os cirros, às vezes, estão ali nos menos 56. Essas nuvens aqui são todas feitas de cristal de gelo, né? Então são partículas microscópicas de cristal de gelo que estão ali em suspensão em grandes altitudes. Essas nuvens têm uma referência interessante para a gente. Quando elas estão se deslocando de norte, noroeste ou oeste, elas indicam a chegada de frentes frias, que a gente acabou de falar no vídeo anterior. Os cirros são um indicador para a gente de chegadas de sistemas frontais, de frentes frias, né? Toda vez que estiverem vindo dessa direção, norte, noroeste, oeste, tem um pré-frontal aí chegando. Se essas nuvens estiverem se deslocando de leste, de nordeste, leste, sudeste, é tempo estável, né? Então, cirros vindo de leste, qualquer uma dessas nuvens mais altas aqui. Quando a gente fala cirrocúmulos, cirroestratos e cirro, gente, cirros de forma genérica é nuvem espalhada. Cirroestratos, a própria expressão fala estratificado, né? E cúmulos tem um aspecto um pouquinho carneirinho, vamos colocar assim, né, para a nossa linguagem mais chula aqui. Então, pomponzinho lá em cima, no nível dos cirros, a gente chama de cirrocúmulos. Se essas nuvens estiverem se deslocando de leste, de forma geral de leste, a gente tem tempo estável para os próximos dias, né? Não tem nada de, em princípio, não tem nenhum sistema frontal chegando. E aqui, gente, os altoestratos, altocúmulos, de forma geral, falando, são nuvens médias, né, de desenvolvimento, às vezes com cúmulos. A palavra cúmulo significa tem pequeno desenvolvimento vertical, né? Os altocúmulos, eles não têm grande desenvolvimento vertical, às vezes pequeno movimento vertical, mas normalmente misturam entre altocúmulos e entre estratos e autoestratos. São nuvens que ficam numa faixa de altitude, se misturam aqui entre os 3 e 5 quilômetros, né? Então são nuvens que não têm um link direto com
a ascensão que veio do chão. Então, normalmente aqui elas são formadas com faixas de umidade, que estão nessa faixa de altitude aqui, e não tem uma ligação direta com correntes convectivas. Aqui a gente tem o relevo, tem alguma convecção do chão fazendo a formação dessas nuvens, com umidade, aqui tem muita umidade, muita umidade. Aqui precisa de umidade, mas nem tanto. Aqui a gente tem mais nuvens convectivas. O que é convecção, gente? Atividade térmica, né? Vamos trocar essa palavra convecção, que dá medo, né, dela. Convecção significa tá bombando, então o ar está subindo, né? Ao mesmo tempo sobe e desce, né? Se alguma parcela de ar sobe, outra tem que descer. Convecção, quando a gente usa essa expressão na meteorologia, tem movimento vertical do ar. Os cúmulos são clássicos exemplos de ar estar em convecção, né? Os altocúmulos têm um pequeno movimento aqui vertical da atmosfera, mas não são consideradas nuvens de convecção, né? Nem os altostratos são bem estratificados, são parecidos com os estratos, mas nessa faixa a gente classifica como nuvens médias. Embora tenha a palavra alto, estratos, altocúmulos, não são nuvens altas, são nuvens médias, né? Nuvens altas seriam os cirros. Estamos aí, gente, falados aí. Isso aqui é um quadro de apresentação para falar basicamente dos tipos mais comuns de nuvem que a gente tem aí no céu e como a gente pode eventualmente relacioná-las com a nossa prática do voo. Isso aí, gente. Adiante a gente vai ver fotografias dessas nuvens aí para ter uma visão mais real de como elas são.